Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de volta para fazer mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um tema que é fundamental para quem trabalha com neuropsicologia. E aí a gente não vai ficar aqui falando sobre o sistema nervoso, sobre neuroanatomia, esses são temas também que são fundamentais, mas outro tema que é base, que a gente precisa ter propriedade, que a gente precisa ter conhecimento, é isso daqui, ó, cognição. Então é isso mesmo, hoje a gente vai falar de cognição, que é um tema que a gente precisa ter propriedade, tá? A gente precisa estar bem fundamentado, como eu já falei para vocês, porque na prática é isso que a gente vai ver na clínica, é isso que a gente vai metrificar com os testes, é isso que a gente vai observar na clínica, e é sobre isso que os pacientes vão trazer pra gente na clínica, tá? Então a gente precisa, sim, estar bem fundamentado nesse assunto. E aí, falando de cognição, a gente vai falar um pouquinho também sobre funções cognitivas e sobre funções executivas, tá? Então, começando aqui com funções com cognição, eu pergunto para vocês sabem o que é cognição? Às vezes a gente acha que sabe, mas quando vai tentar definir fica meio perdido, né? Então, começando aqui com cognição, o que eu posso dizer para vocês é que cognição é o termo geral para definir isso daqui, ó. Para definir o nosso processo de adquirir, o nosso processo de processar, de armazenar e de utilizar. Então, acho que esses 4 elementos aqui já definem bem. Então, a cognição seria o nosso processo de adquirir, processar, armazenar e utilizar isso daqui, ó. As informações que chegam até a gente. E essas informações chegam através de uma coisa que se chama sistema sensorial. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está falando, tudo isso faz parte do nosso processo cognitivo, tá? Então, a nossa cognição vai ser a capacidade de manipular esses elementos aqui. Então, a gente vai adquirir, a gente vai processar, vai memorizar as informações que chegam até a gente e depois a gente vai pegar essas informações e vai utilizar elas ao nosso favor. Então, por exemplo, é um processo de aprendizado. Por exemplo, aqui hoje vocês estão assistindo esse vídeo, vocês, se não ouviram falar desse assunto, estão ouvindo pela primeira vez, vocês estão adquirindo. E até para quem já ouviu falar desse assunto, está revendo e aí está processando as informações, está armazenando, então estão revendo as informações e vocês estão manipulando todo esse conhecimento aí na mente de vocês. Esse processo aí é o que a gente vai chamar de cognição, tá? E aí, partindo aqui para funções cognitivas, o que eu posso dizer para vocês é que as funções cognitivas, a gente pode chamar disso aqui, ó, são as ferramentas que a gente utiliza para realizar isso daqui. Então, por exemplo, coloca aqui, ó, são as ferramentas que a gente utiliza. Por exemplo, se a gente precisa adquirir um conhecimento, a gente vai precisar de uma coisa que se chama, ó, atenção. Então, vocês estão aqui assistindo o vídeo, estão adquirindo conhecimento e vocês estão precisando manter um foco atencional, né? Para escutar, para assistir o que eu estou passando para vocês aqui no vídeo. Então, se vocês vão processar essas informações, vocês precisam de uma coisa que se chama raciocínio. Raciocínio. Se vocês vão armazenar essas informações, vocês precisam de uma coisa que se chama memória. Se vocês vão utilizar essa informação posteriormente, talvez vocês usem uma coisa que se chama linguagem. Então, se vocês forem repassar esse conhecimento, como eu estou passando para vocês aqui, eu estou usando a minha linguagem. Lembrando que a linguagem é algo muito mais amplo, tá? A linguagem não é a mesma coisa que fala e que idioma. Linguagem é a forma de comunicação. E aí a gente pode se comunicar de diversas formas. A gente pode se comunicar através da fala, do idioma, mas a gente também se comunica através da expressão corporal e etc. Então, os animais, por exemplo, eles não têm um idioma, mas eles se comunicam um com o outro. Eles têm uma forma de comunicação, não necessariamente tendo a fala ou o idioma como a gente tem. Por isso que a gente fala que a cognição são processos superiores, porque a gente tem uma forma de comunicação mais robusta. Por exemplo, o idioma é algo mais robusto. Os animais, eles se comunicam, mas eles não usam o idioma. A gente se comunica, a gente tem um idioma. Então, o idioma é uma forma mais robusta de comunicação. Então, são funções superiores, tá? E aí, voltando para cá, gente. Então, as funções cognitivas, elas seriam essas ferramentas que a gente utiliza para realizar esses processos aqui. E aí, posteriormente, a gente vai ver essas funções uma por uma. Vai ver a atenção, raciocínio. Depois eu vou fazer vídeos que falam especificamente de cada função dessa, tá? E aí, falado isso, a gente pode partir aqui para as funções executivas. As funções executivas, como o próprio nome já diz, ela executa. Então, ela vai pegar todo esse processo aqui e vai executar. Então, por exemplo, quando você precisa resolver algum problema, então, resolução de problema. Quando você quer alcançar determinado objetivo, ou algum objetivo na vida. Se você quer, por exemplo, tomar alguma decisão, então, tomada de decisão. Esses processos aqui, ó, a gente vai executar, a gente vai colocar em prática essas ferramentas.
para poder executar esses processos. Então, por exemplo, se eu preciso, se eu tenho um determinado objetivo para alcançar, seja ele de longo prazo ou de curto prazo, por exemplo, eu tenho o objetivo de assistir esse vídeo, então eu vou fazer algo que se chama aqui, ó, planejamento. Então, eu vou assistir esse vídeo, eu vou assistir de que horas, em que local eu vou assistir. Então, eu vou planejar tudo isso na minha mente, tá? Para poder alcançar esse objetivo. Fora o planejamento, a gente tem algo que se chama flexibilidade cognitiva. Então, vamos supor, se você planejou algo na sua vida, eu planejo semana que vem ir assistir um show em tal lugar. Então, eu vou sair da minha cidade e vou assistir esse show em determinado lugar, vou comprar passagem e etc. Então, eu fiz todo um planejamento financeiro, planejamento lógico para chegar até lá e etc. Só que chega num dia e, por exemplo, começa a chover muito e o voo que você ia pegar é cancelado. Então, o que é que eu vou fazer perante isso? Se eu não tiver uma flexibilidade cognitiva para aceitar, talvez, que eu não vou mais conseguir assistir o show, talvez eu fique muito frustrada, né? Ou talvez eu me planeje para, no lugar de ir de avião, eu vou pegar um ônibus que me leva a tal lugar e que eu consiga pegar o voo saindo de lá. Então, eu estou fazendo um novo planejamento. Então, eu estou usando toda essa minha flexibilidade cognitiva para me dar com essa problemática. Então, de um planejamento surgiu um problema e aí eu vou usar a minha flexibilidade para lidar com isso. E, falando nisso, tem outra coisa que se chama regulação emocional. Perante tudo isso, como é que vai estar o meu emocional, né? Será que eu vou lidar muito bem com isso? Será que eu vou ficar muito ansiosa? Será que eu vou ficar muito frustrada? Então, se você não tem essa regulação emocional, talvez você fique muito frustrada, tá bom? Perante o que aconteceu. Aí, outra função que a gente tem aqui, ela se chama controle inibitório. Então, voltando ao mesmo exemplo, né? Você foi lá, você tá no aeroporto, seu voo foi cancelado, você chega lá no check-in, a moça do check-in vai falar pra você assim, não temos voo mais hoje, eu só vou ter amanhã, não tenho como lhe realocar. E aí, será que você vai conseguir controlar os seus impulsos, a raiva que você vai sentir daquela pessoa? Será que você vai conseguir controlar para entender que aquilo não é culpa daquela pessoa, que foi o mau tempo, que o problema maior não foi causado por ela, mas às vezes a gente quer descarregar nossa raiva em alguém, né? E às vezes a gente não tem esse controle. Então, esse controle inibitório, resumidamente, seria o controle dos nossos impulsos. Fora essas funções, a gente tem outra coisa que se chama aqui, ó, memória de trabalho. Então, a memória de trabalho é algo que a gente vai estar utilizando o tempo todo quando se fala de funções executivas. Se você está executando, então o tempo todo você está usando as informações, você está manipulando as informações que você já tem nisso aqui, ó, na sua memória de longo prazo. Então, as informações que você já tem armazenadas na sua cabeça, você vai manipular para poder resolver um problema, por exemplo. Então, uma coisa bem simples que eu vou colocar pra vocês. Se eu perguntar a vocês, quanto é 10 mais 15? Isso aqui é uma coisa bem fácil, né, gente? Mas aí, mentalmente, a gente vai pegar o 10 mais o 15, eu vou somar aqui, eu vou ter 25, e você vai me trazer um resultado. Então, eu pego esses dados, mentalmente, eu consigo manipular, e eu consigo trazer um resultado. Isso aqui se chama memória de trabalho, tá? Então, essas funções aqui são as funções executivas. E aí, enquanto que as funções cognitivas, elas são as ferramentas, as funções executivas... Deixa eu só fazer aqui uma coisa. As funções executivas, a gente pode chamar elas de habilidades. Então, enquanto que as funções cognitivas são as ferramentas, as funções executivas, elas são as habilidades que nós temos de usar essas ferramentas. Então, nessas funções executivas, o tempo todo a gente vai estar usando essas ferramentas, a gente vai estar colocando esse processo em prática. Então, enquanto que esse processo aqui, ele é meio passivo, meio inconsciente, ele não é 100% consciente, mas ele é um pouco inconsciente, tá? Enquanto que esse aqui, ele é passivo, esse processo aqui, ele vai ser totalmente ativo. Então, a gente pode dizer que as funções executivas, elas são um comportamento intencional e consciente. Elas são um comportamento intencional e inconsciente. Então, são as habilidades que você tem de manipular essas ferramentas de forma intencional. Então, se eu tenho a intenção, por exemplo, de alcançar um objetivo na minha vida, eu vou me planejar para isso. E aí, eu vou pensar de forma consciente e intencional de como eu vou fazer para chegar até lá. Tá? Então, essas seriam as funções executivas. E quando a gente parte para a prática, gente, na clínica, o que a gente mais vai trabalhar é isso daqui. Porque as funções executivas é algo que a gente pode medir em testes. Muitas vezes a pessoa chega, por exemplo,
com a falta de regulação emocional, ela chega com a falta de controle inibitório, e a falta disso daqui vai recair em vários transtornos. Então, por exemplo, a gente mede também a questão das ferramentas. A gente tem testes que medem especificamente a atenção, como vai a atenção da pessoa. Tem testes que medem especificamente como vai a memória da pessoa. Tem testes que medem também a questão da linguagem da pessoa. Então, às vezes, se você tem um problema na atenção, pode recair no famoso TDAH, né? Só que o TDAH é uma coisa bem mais ampla, não é porque num teste, o teste deu o resultado de que você tem uma falta de atenção que você vai ter o TDAH. O TDAH é algo muito maior. Mas uma pessoa que tem uma suspeita de TDAH, a gente pode aplicar o teste voltado para a questão da atenção, para a gente ver como é que está a atenção dessa pessoa. E aí, a gente vai ter testes que vai metrificar essas funções, e é o que a gente vai usar na prática, no nosso dia a dia. É isso aqui que a gente vai estar manipulando, é isso aqui que a gente vai estar medindo. E outra coisa que eu tenho que colocar para vocês é que isso daqui a gente divide a termos didáticos, mas isso aqui funciona tudo junto e misturado, tá, gente? A gente divide para poder entender, mas o tempo todo essas funções aqui, elas estão super conectadas e elas estão trabalhando todas juntas umas com as outras, tá? E para finalizar aqui, gente, o que eu quero falar para vocês é o que eu falei no começo, que isso daqui são os nossos pilares. A gente precisa estar bem fundamentado, a gente precisa conhecer isso daqui, porque isso vai ser literalmente o que a gente vai ver na nossa prática. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês esse resuminho aqui, tá? Vou deixar esse mapa mental aqui que eu criei para vocês com todo carinho. Vamos ver se vai ficar aqui, ó. Criei para vocês esse mapa mental com todo carinho. Eu vou deixar para vocês aí, para caso vocês queiram estudar. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, vocês podem pegar cada função dessa aqui e pesquisar uma por uma. Mas como eu falei para vocês, depois eu vou voltar com mais vídeos e aí eu vou começar a falar dessas funções uma por uma. Eu vou fazer vídeos que falam da atenção, depois eu vou trazer vídeos que vão falar das funções executivas e depois, futuramente, a gente vai aplicar tudo isso num caso clínico para vocês entenderem melhor como é que funciona isso na prática. Então, gente, no mais, eu espero que eu tenha contribuído imensamente para o conhecimento de vocês, que afinal é esse o meu objetivo. Muito obrigada, gente, pela atenção e até o próximo vídeo.